Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo essa atuação que o Flamengo teve, né, contra o Vasco. Pessoal, eu vejo muito torcedor cobrando, né, pessoal, mas a gente tem que entender que o Flamengo estava sem 5, 6, 7 titulares absolutos, né, e são os caras que fazem a diferença, né, Samuel Lino, Arrascaeta, né, são jogadores que chamam a responsabilidade, que tem feito a diferença, né, Pedro, né, então eu acho que não é motivo para preocupação. Já vejo muito torcedor palmeirense aí animado, porque o Flamengo empatou. Pessoal, calma, está apenas no início do segundo turno. Para mim, o Flamengo ainda vai ser campeão brasileiro, né? Esse jogo é importantíssimo, né? É do meio de semana aí contra o Estudiantes, que o Flamengo poupou os jogadores justamente para isso, né? Para ir à Argentina, fazer um grande jogo, trazer a vaga para a semifinal da Libertadores. E a gente espera que dessa vez o árbitro, né? O juiz, o VAR... não venha prejudicar o Flamengo. É o mínimo que o torcedor flamenguista está esperando. E eu acredito numa boa vitória do Mengão. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar, pessoal. 5 titulares, se é que a gente pode falar de 5 titulares. Eu estou pegando como base o time que jogou contra o Estudiantes. Então, não menosprezou o jogo, levou o jogo muito a sério, escalou um time muito forte, mas, cara, o futebol é assim, né? É claro, concordo com isso também. Acho que é preciso destacar que o Vasco começa tomando gol, o Vasco cria situações, o Rossi faz algumas boas defesas, o Vasco tem crescido também. Acho que é preciso entender isso. E uma ressalva histórica importante, né? É muito legal ver o Ryan. Muito. É muito legal. Por quê? Porque nasce, às vezes, no momento que você menos espera. Com o clube em uma crise, com dificuldade até de identidade de jogo também, mudança de treinador e tal. E, às vezes, a aposta não é no jogador, não é a que você espera e, às vezes, nem a que ele espera e não é tão óbvia. Mas é jogador, né? É jogador, sabe? Assim, você está passando por tantos testes para mostrar que é jogador. Então, e falando do Flamengo, assim, eu acho que é preciso a gente contextualizar que é uma semana especial para times que estão com 2 disputas e disputas sul-americanas. O Flamengo tinha mesmo que poupar jogadores, concordo com o Jean, e quando eu vi o Saúl jogando, eu falei, mas precisava. Mas assim, talvez a lógica de muito torcedor tenha sido inversa do tinha que ter mais titular. Não, tinha que ter menos titular. Sim, né? E já ia fazendo um golaço também com aquela bola na trave. Sim. O Flamengo tem uma ideia de jogo bem estabelecida, o Flamengo incomoda o adversário o tempo inteiro quando ele tem a bola, ele vai para dentro do adversário o tempo inteiro, é rápido, dificilmente erra. É um time que erra muito pouco, erra passe, erra drible, erra muito pouco, dificilmente rifa a bola. E você imagina jogar contra esse time e o Vasco merece o mérito. Porque o Vasco é inferior na tabela de classificação, na folha de pagamento, na montagem de elenco, na paciência para montagem de elenco, na paciência para conquistar título. E o Vasco fez um bom jogo. Você não pode tirar disso. Porque senão fica uma conversa unilateral. Sempre. O mundo gira em torno do Flamengo e do Palmeiras. Acho que foi o Abel, do que eles fazem ou deixaram de fazer, né? Acho que foi até o Abel que falou sobre isso, né? Sobre o River. Não, sempre tem um outro time do outro lado. Um detalhe. E aí, Jesus? Não, vou pegar o gancho do Marra em relação ao Ryan, por exemplo, que é um moleque que está nas seleções de categoria de base desde sempre, né? Só que quando ele foi chegar no profissional, por conta da estatura física ali, né? Da estrutura física dele, ele era testado no lugar do Verratti. Como centroavante ali. Ficar mais paradão. Só que o Ryan era ponta. O Ryan sempre foi ponta direita lá, né? Trazendo pra dentro muitas vezes. Só que por conta da estrutura física, era lá o Ryan de costas e não adianta. De costas ele realmente não ia conseguir jogar. E agora, né? Depois da forma que se desenrolou esse ano, ele conseguiu ali conquistar a titularidade pelo lado direito. E o Garré não estava conseguindo jogar de forma alguma, porque o Garré tinha mais ali um costume, né? De jogar por dentro, só que aí tinha ainda Payet, enfim, Coutinho, o Nuno Moreira chega e toma conta da ponta esquerda, só que faltava ponta direita. E aí o Ryan chega muito bem
bem. Eu queria destacar mais um, por exemplo, o Cauã Barros, que é outro da questão de volante do Vasco. Ex-América. Porque o Jair acabou de se machucar novamente, vai ficar muito tempo fora, no momento que o Diniz tinha arrumado o meio-campo do Vasco, que era Tietê e Jair, porque o Hugo Moura estava tendo que jogar na zaga, né, por conta das improvisações ali. E não me venha mudar de foco. Não, acho que é isso. 18ª, você tá querendo matar o torcedor do Vasco do Não, eu já queria livrar. É que você viu a cara de vocês franziram a testa. Mas sabe qual é o ponto principal, pra mim, da temporada do Vasco agora, dessa briga contra o rebaixamento? É que o Vasco não tá conseguindo ganhar em casa. Relação que já teve com o Felipe Luiz, né? Há 2 semanas estava voando. Eu mesmo aqui falei que no Brasileirão muito dificilmente o Palmeiras tira o título do Flamengo. Continuo acreditando nisso. Só que ontem me assustou, principalmente a bola aérea. Eu vou falar, se o Flamengo tem um risco de ser eliminado na Libertadores quinta-feira, pode colocar a bola aérea nessa conta. Foi incrível nos escanteios a facilidade que o Vasco teve para ganhar a bola. E eu acho que isso não tem nada a ver com a mudança de time que o Felipe Luiz colocou no jogo de ontem, as mudanças no elenco. Agora, vocês acreditam que essa queda de rendimento, principalmente no segundo tempo contra o Estudiantes e ontem contra o Vasco, cai muito da ausência do Jorginho, André? Acho que sim, mas assim, eu acho que a gente fica muito nessa coisa em cima do resultado. Sim. Acho que assim, o resultado ele não pode nortear ou aquela coisa de o Flamengo é o melhor time, o Flamengo é o favorito porque ganhou os últimos 3 jogos. Eu acompanhei o Flamengo contra o Juventude, foi um jogo super seguro. Vendo o Flamengo de perto e conversando com as pessoas e observando o ambiente, observando o vestiário ali do Flamengo, é um time muito seguro das suas ações, é um time que tem um ambiente espetacular, os caras sabem o que tem que fazer, o Felipe tem um trabalho muito sólido, mas é natural com o calendário que tem, com as competições e chegando num momento de decisão mesmo, principalmente de Libertadores, você ter ali você oscilar. O Palmeiras passou por esse momento recentemente, e o Palmeiras agora está no momento que o Flamengo estava de subida, de crescimento. Então eu acho assim que é natural na Libertadores e um pontinho acho que acabou ficando de bom tamanho. Então não vejo assim, acho que não é para ligar esse alerta todo não. Eu concordo com você também, fiquei meio mureta agora. E Mari, enquanto a nossa audiência no TikTok só cresce, mais de 1.500 likes, sigam dando muito like, o YouTube também voando, eu vou te fazer uma pergunta que tá na tela, tava na tela pelo menos até agora há pouco. Flamengo, segundo o Chico, mesmo nos últimos puxetas, vai voar no Brasileirão, ninguém vai chegar e tal. Agora, em pontos perdidos, o Palmeiras é o líder, né? Tá com um jogo a menos, mas se vencer esse jogo a menos, passa o Flamengo. Você enxerga o Flamengo oscilando e podendo perder essa liderança que parecia soberana no Brasileirão? Ou você acha que tudo faz parte de uma oscilação normal, que já ocorreu uma vez, é verdade? O que você acha? Eu não acho que o Flamengo vá perder essa vantagem. Claro que agora ela ficou um pouco menor por causa do jogo de ontem, mas eu acho que isso passa muito também pelo time que o Felipe Luiz escolheu colocar, que é um time misto e que talvez não tivesse todo aquele entrosamento que era esperado. E aí, quando ele vai para o intervalo, ele tem a oportunidade de botar os titulares e, né, poder caracterizar mais esse time, mas ele opta por não fazer isso. Tanto que quando entra o trio de ataque, o Flamengo já tem outra cara. Então, para mim, isso é muito uma questão de priorizar a Libertadores. Por mais que a gente saiba que o Flamengo tenha falado que não ia priorizar só uma competição, que também queria priorizar... O papo era de priorizar o Brasileirão no começo do segundo boto, né? E que queria jogar com os titulares em todas as competições. A gente tá vendo que existe uma pressão justamente pelo 2-1 e agora o Flamengo decidir fora de casa a vaga na Libertadores, de que o Flamengo poupe esses titulares justamente para a decisão na Libertadores. Então eu vejo isso como um movimento normal. Eu acho que o Flamengo optou por dar esse olhar diferente para a Libertadores nesse momento em que está numa situação... Claro, com a vantagem, mas uma situação mais delicada por ser fora de casa, mas que, obviamente, depois que essa questão da Libertadores for resolvida com o próximo jogo contra o Estudiantes, eu imagino que o Flamengo vai voltar 100% com os titulares no Brasileirão. Aí, provavelmente, o Felipe Luiz contra o Vasco ia botar os titulares e segura o resultado lá na Argentina. Cara, isso não aconteceu. Então muda completamente a forma de você pensar o jogo contra o Vasco. Mas isso gera decepção na torcida também, né? Não, claro que gera. Eu tava no Maracanã, o segundo tempo, mesmo antes do gol do Estudiantes,
já desceu um pouco os decibéis. Não, tá a ligado? expulsão da forma como aconteceu, por mais que o Plata vá jogar o próximo jogo, cara, a expulsão foi por causa da expulsão que o Flamengo tomou um gol? Cara, não necessariamente, mas aconteceu, você tomou o gol 2-1. O estádio cai um pouco. Muito mais, a gente tava lá, pelos 10 primeiros minutos. Cara, parecia que ia ser 8-0. Terminou 2-1, você com um a menos. Aí você pega o Vasco, o que eu acho que a gente pode analisar muito o lado do Vasco, o crescimento do Vasco nos últimos jogos. São muitos empates, é verdade. Mas assim, hoje, cara, o Fernando Diniz falando na coletiva, time multimilionário. O Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco. Então, assim... Eu não gosto muito dessa coisa de obrigação. Pra torcida, entendeu, André? Eu acho que a torcida... Hoje o flamenguista olha no calendário e vê que vai ter Estudiantes, Vasco e Estudiantes de novo, ele conta com a vitória mais contra o Vasco do que contra o Estudiantes. Cara, o Felipe Luiz coloca um time misto contra o Vasco num clássico porque acredita que o time misto dele é melhor e tem condição de ganhar. E outra coisa, vamos também entender um pouco o lado do Felipe, que o jogo foi quinta-noite, né? Sim. Então, assim, não, o calendário de carga, né? O calendário é muito pesado. O Abel falava sobre isso na coletiva e, assim, esse período agora que o Flamengo tá vivendo. Pois é, nação, a mídia discutindo aí essa atuação que o Flamengo teve contra o Vasco, né? Eu não acho que nem foi um jogo tão ruim assim do Flamengo, né? Claro, sempre vai ter os antes, né? Que prefere criticar, né? Mas eu não vejo que foi um jogo tão ruim assim. Eu acho que o Flamengo fez um jogo onde colocou alguns titulares. Claro, o torcedor do Flamengo esperava uma vitória, né? Principalmente quando se fala de Flamengo e Vasco, né? O torcedor, os antes, vai levar pelo outro lado, né? Mas o torcedor do Flamengo sempre espera uma vitória em cima do Vasco, pessoal. Eu acho que não foi aquele jogo que a gente esperava. Isso aí tem que ser... Essa verdade tem que ser dita, né? Não foi aquele jogo que a gente esperava, mas sempre falando e sempre citando aqui que o Flamengo hoje, quando vai enfrentar qualquer outro clube, principalmente do Rio de Janeiro, a mídia destaca, né? Só que vale lembrar o que, pessoal? Apesar do Flamengo ter aquele elenco bem superior a qualquer outro time aqui do futebol carioca, principalmente os reservas, vale lembrar que esse time não é acostumado a jogar, né? Os caras não estão acostumados a jogar. Claro, vai sobressair a parte individual, né? Mas dificilmente você vai ver a parte coletiva aí. A parte coletiva sobressaindo, né? É isso aí que a gente destaca, né? A parte individual é que vai sobressair, né? Apesar do Flamengo ter colocado alguns titulares ali no segundo tempo, acho que o Flamengo poderia ter vencido esse jogo, poderia ter tornado o jogo mais fácil. Com a entrada do segundo tempo de Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, o Flamengo criou várias situações de gol, né? Mas não conseguiu. Principalmente Pedro, acho que Pedro perdeu umas 2 a 3 oportunidades ali. Duas incríveis, né? Mas eu acho que tá valendo, pessoal. Não tem nada perdido. É apenas início do segundo turno. Tem muita competição ainda pela frente, né? Mas o Flamengo tem que abrir o olho, principalmente nesse jogo aí. Principalmente nesse jogo aí do meio de semana pela Libertadores, né? O Flamengo vem sofrendo alguns gols, principalmente na bola aérea, né? Principalmente em saídas de bolas de Rossi, né? Rossi não está saindo muito bem, né? Principalmente quando se fala para ele sair de dentro do gol com as mãos, ele tem certa dificuldade, né? Eu acho que já se percebeu isso, né? Mas a gente espera aí, né, que nesse jogo da Libertadores ele não venha atrapalhar, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo aí na Libertadores, pessoal. A gente espera que o árbitro não venha atrapalhar o Flamengo, né? Na verdade, não venha atrapalhar o espetáculo, né? Que vença o melhor, né? A gente poderia ir para a Argentina aí com 3 a 0, né? Mas com 2 a 1, placar mínimo, né? Por que eu estou dizendo 3 a 0? Porque o Flamengo saiu de um 2 a 0 onde poderia ter sido um pênalti ali para o favor do Flamengo com a expulsão de Gonzalo Plata, né? Então isso aí prejudicou o Flamengo. O comentarista até falou aí que será que realmente foi isso que fez o Flamengo recuar, a expulsão do Gonzalo Plata e levar o gol? Sem sombra de dúvida. Não é que tem que perguntar, a gente tem que afirmar. Foi isso, né?
Depois daquela ocasião, o Estudiantes cresceu na partida e conseguiu diminuir o placar, né? Mas acho que isso aí tem que deixar para trás, bola para frente, né? Esquecer o que passou no jogo da quinta-feira. Contra o jogo do Vasco aí, eu vejo muito torcedor palmeirense comemorando. Só não sei porquê. Ainda tem muita competição pela frente, né? O Campeonato Paulista ainda tem muita competição. Eu acho que não tem nada perdido. O Flamengo ainda é líder da competição. Não porque pontos perdidos. Pontos perdidos você tem que ganhar, né? A partir do momento que você ganhar, aí sim, pessoal. Aí sim. Então o Flamengo é líder da competição. O Flamengo vai fazer esse jogo com o Estudiantes na quinta, né? O Palmeiras joga na quarta. Palmeiras podendo cair fora também. Vale lembrar aqui que o Palmeiras vai pegar o River Plate. Não é um time bobo também, apesar de ser um time bem inferior aos outros times do River Plate, mas é River Plate, é time argentino, né? O Flamengo tem que se prejudicar, tem que ficar mais alerta aí em usar, não prejudicá-lo, né? Isso aí, visto, né? Eu tenho mais medo dos árbitros do que dos Estudiantes. Isso aí é um fato, é uma realidade, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.